Livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 1, que diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Só até aí. Glória a Deus. Nós sabemos bem, né, que Jacó é o pai dos patriarcas, né? Ele veio da genealogia de Abraão, Abraão, Isaac, logo em seguida Jacó. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos, né? Naphtali, Zebulon, Judá, Efraim, Benjamim, e assim vai, né? Só que antes disso tudo acontecer, temos que voltar a alguns capítulos anteriores de um menino diferenciado dos demais irmãos, mais novo do que alguns deles, mas que José era um menino que tinha liderança. Ele já nasceu com aspecto de líder, ele já nasceu com esse dom de liderar, esse dom de orquestrar, quem faz isso, quem faz aquilo, de organizar, aquele dom de ordenância, de cada um fazer algumas coisas. E Jacó, ele contava muito com José com isso. Era muita responsabilidade sobre José, porque José sabia destinar as coisas, os serviços de acordo com cada um. Era José que ia ver os irmãos, ia vistoriar o que os irmãos estavam fazendo. Era sempre José que tomava conta de tudo e de todos ali no meio daquela família. Até que chega um momento, se eu não me engano, Gênesis 36, 37, 38, conta bem essa história, que José ele teve um sonho, né, das estrelas, as 12 estrelas se prostrando diante dele, a lua e o sol também. E aí o pai vai lá e discerne aquele sonho para José. Nem os pais, nem os irmãos aceitaram o sonho, porque era o quê? Todos eles se prostrando a José. Isso acabou gerando uma grande inveja entre os irmãos. E aí os irmãos acabam fazendo o quê? Tramando contra José para tirar a vida de José. Tanto é que José era tão preferido, tão predileto do pai, que Jacó deu uma túnica especial para José. Uma túnica assim que Jacó tinha um apreço, um apego muito pelaquela túnica, ele deu para José. Então os outros não aceitaram isso, por José ser mais novo do que alguns deles. Veio o ciúmes, veio a inveja, não é? E aí aconteceu algumas coisas, que eles jogaram José na cisterna, não é? Para José morrer. Depois eles se debateram entre eles, tiraram José, vendeu José como escravos. Chegou aquele pessoal que comprou José, acabou levando ele para o Egito. Olha só como Deus vai preparando os caminhos para o plano dele ter um bom êxito. Você pode pensar, não faz sentido nenhum tudo isso acontecer para que Israel saísse de uma família de 12 pessoas para uma nação gigantesca, como vemos nos dias de hoje, como a Bíblia, ela mesmo já fala como Israel iria ser, como Israel se tornou. Você vê, não faz sentido nenhum, mas isso partiu de um plano de Deus. Deus tinha um plano do começo até o fim sobre aquela família. Desde Abraão, quando ele fez aquela promessa a Abraão de que a descendência dele seria numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu, isso fazia parte do cumprimento de uma promessa. Através de José sofrendo toda essa perseguição, José sofrendo toda essa calúnia e difamação, porque José, quando ele vai para o Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, e ali ele começa a organizar as coisas na casa de Potifar,
começa a liderar ali os servos de Potifar, e a casa de Potifar ele começa a prosperar porque José estava lá, e a própria palavra fala que a mão do Senhor estava sobre José. A mão do Senhor estava sobre a vida de José, e por isso que tudo que José fazia ali, né, perante as escrituras, perante os mandamentos que ele sabia o que era certo, do que era errado, o que não podia fazer, o que podia fazer, ele soube bem administrar a casa de Potifar. E não é diferente nas nossas vidas, pelo conhecimento que nós temos, ou pelo pouco conhecimento que nós temos guardado os mandamentos, os estatutos de Deus no nosso coração, nós sabemos o que fazer e o que não fazer. E a partir do momento que fazemos tudo aquilo, né, que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus, a tendência é que a mão do Senhor esteja também sobre as nossas vidas, assim como esteve sobre a vida de José. E aí chega um momento que a esposa de Potifar, ela tenta ter um momento íntimo com José, e aí José se recusa a fazer aquilo, porque ele sabia que era errado. Tanto é que José fala: olha, eu não posso pecar contra o meu Deus, não posso pecar contra o meu Deus, e nem contra o meu patrão Potifar, que é o meu senhor, trabalho para ele, não posso pecar contra ele. Mas ele coloca quem em primeiro lugar? Primeiro Deus. Por mais que, não sei, vamos imaginar que lá naquela época a cultura era normal fazer isso, mas os princípios dele não poderiam se curvar perante a cultura da época. Os nossos princípios não podem se curvar com a cultura desse século. Não podemos nos acostumar com a cultura que o mundo adota lá fora, com as coisas que o mundo adota lá fora, que eles acham que é o certo, que acham que é o bom, é o melhor. Para nós que somos conhecedores da palavra, que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que é errado, não podemos praticar. E aí eu acredito que isso, né, ele ganhou muitos pontos com Deus, porque ele poderia simplesmente fazer ali e tal, que ninguém iria saber, mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava vendo, e que Deus Todo-Poderoso estava a par de todas as coisas. Se eu não me engano, no livro de Tiago, a palavra do Senhor fala que Deus não vai dar tentação maior que nós venhamos suportar, mas que Ele daria o escape. Qual foi o escape de José? Sair correndo dali imediatamente. Ele saiu correndo, largou tudo ali. Ele foi embora, foi o escape dele, né? Quando ele estava ali diante do pecado, diante da tentação, ele escapou do pecado, escapou das armadilhas do diabo. Mas infelizmente não parou por aí, porque a mulher de Potifar caluniou José. A mulher de Potifar mentiu sobre o caráter e o princípio de José, dizendo que ele tinha tocado nela. E aí naquela época não tinha câmera, não tinha nada para filmar, ele foi preso injustamente. E a Bíblia fala que ele passou 2 anos preso, sem fazer nada. Inocentemente ele foi preso. E aí ele começou ali dentro da prisão, ele começou a quê? Liderar. Olha, carcereiro, faça isso tal hora, tal horário, você vai regrando alimento e tal. O que o carcerário fez? Deu a chave da prisão para José. Mas José, ele era um homem de tantos princípios, que ele poderia, no meio da noite, pegar aquela chave, se mandar da cadeia. Imagine você ficar preso injustamente, sem provas nenhuma. É terrível, né? Mas ele confiou. A palavra certa é essa, ele confiou em Deus. Ele sabia que ele era inocente, ele sabia que estava certo, sabia que não estava fazendo nada de errado, mas ele escolheu fazer o quê? Confiar em Deus. Ele resolveu confiar que Deus iria tirar ele da cadeia. Aí pronto,
Se passou 2 anos, aquela coisa toda. Aí tem uma oportunidade dele sair, que o faraó teve um sonho, né? Que iria vir grande seca e tal, aquela coisa toda. Ele via vacas gordas emagrecendo, milharal secando, né? Um período. E aí ele não soube desvendar esse sonho, perguntou aos magos, perguntou a um, a outro. Aí pronto. Só que nesse meio tempo tinha duas pessoas que trabalhavam com o faraó, um copeiro e outro servo, que quando saíram acabaram falando de José para o faraó. Falaram, não, faraó, tem um homem ali, ele diz que serve a um Deus aí, tal, que mostra as coisas a ele. Aí o faraó mandou chamar ele. Aí o faraó contou o sonho para José, aquela coisa toda. Aí José falou, olha, esse sonho aí significa que vai ter um período de bonança, mas vai ter um período também de seca, uma grande seca que vai assolar a terra. E aí o faraó ficou desesperado. O que é que eu faço agora? O que é que eu devo fazer? Aí José falou, olha, você tem que arranjar alguém para administrar a alimentação, para regar as plantações, né, para liderar o povo do que fazer, do que não fazer, e você ter tudo ali regrado, tudo ali sob controle. E aí o faraó acaba escolhendo José para ser governador. Olha só, pega um menino que estava trabalhando na casa de Potifar, foi preso e agora governador de um país. Como é que, para você ver, as promessas de Deus, ela tendem a acontecer de maneiras que para nossa lógica não faz sentido, mas a todo momento Deus estava no controle de tudo. A todo momento Deus estava no controle. Às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle, a gente pensa que Deus não ouve nossas orações, às vezes a gente pensa que está abandonado, a gente pensa que acabou, a gente pensa em desistir. Mas a verdade é que Deus está no controle de tudo, porque tem uma promessa chegando para nossas vidas. Apenas devemos confiar no projeto, confiar no Deus que servimos. A gente não fala a todo momento que nosso Deus é poderoso, a gente não fala que o nosso Deus é grandioso. Agora é a hora que cabe a nós confiar. Devemos confiar. Sabemos que falar é fácil, falar é muito fácil, mas quando chega na hora aí que a gente deve mostrar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Imagine uma pessoa passar por tudo aquilo que Jó passou, um homem que o próprio Deus, glória a Deus, o próprio Deus, ele falava, olha Jó, eu conheço Jó, um homem reto, íntegro, que se desvia do mal, um homem que me adora, um homem que me exalta. E ali permitir que tudo aquilo acontecesse na vida de Jó. Jó perdeu as riquezas, perdeu o gado, perdeu os servos. Até aí para Jó estava tudo certo. Não, está tudo certo, eu perdi dinheiro, tudo certo, perdi o gado, está tudo certo. Mas quando ele perde os filhos, ali aquele homem desmorona, porque o bem ali, o melhor bem ali que ele tinha abaixo de Deus era a família dele. Ele não se importava com o dinheiro, ele não se importava com a riqueza, mas era a família. Assim como José, ele se importou com a família também. O texto ele parece ser duro. O capítulo 42 parece que José tinha um rancor com seus irmãos, mas no final do capítulo, no final do texto, você vê que ele estava ali testando os irmãos dele. Ele estava ali só observando a atitude dos seus irmãos, para no final recompensá-los, no final perdoá-los. E ali Jó, ele se prostra, cai no chão e fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, um homem íntegro, o próprio Deus falou, um homem íntegro, para você ver como são as coisas.
mas em nenhum momento Deus perdeu o controle da vida de Jó. Aí pronto, chegamos no capítulo 42, que a terra, o planeta, estava assolada por uma grande fome. Uma grande fome estava sobre a terra. E aí o Jacó pergunta para os filhos: o que é que vocês estão fazendo aqui, olhando um para os outros? Ou seja, se José estivesse lá, José teria dado conta do recado. Não, meu pai, vamos ali, eu sei que no Egito está tendo isso, a gente pode ir lá, pegar alimento, tal, não sei o que, plantar, porque era de José ter essa liderança, era de José ter essa disponibilidade, ser reativo à dificuldade, ser reativo às adversidades. Era essa característica de José que nenhum outro ali tinha com ele. Nenhum dos 12, nenhum dos 11 irmãos, nem Naphtali, nem Zebulon, nem Efraim, nem Benjamim, nenhum deles tiveram essa liderança que José tinha. E aí eles estavam perdidos, porque o único que poderia ter ajudados, eles resolveram matá-lo, eles resolveram vendê-lo como escravo, para sofrer. Se não fosse Deus na vida de José, nós não saberíamos qual seria o destino final da vida dele. Mas todo aquele que tenta tramar algo em nossas vidas, eles têm que tropeçar, porque o nosso Deus é conosco, em todos os nossos caminhos, no nosso cotidiano. Deus é conosco em nossas vidas, Deus é conosco a cada momento. Aleluia, Deus é conosco. Então eles vão se arrepender. Um dia eu tive Gilson comigo e eu destratei Gilson, agora preciso dele. Destratei Magnaí, agora preciso dela. Destratei a missionária Flor e agora preciso. Um dia eu tenho que falar. Um dia vai ter, porque a mão do Senhor está sobre cada um de nós. E aí o versículo 2 ele fala, né? Jacó continua falando com os filhos. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Desci até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que não vinham, entre os que vinham, porque havia fome na terra de Canaã. Ou seja, foram todos, mas ficou um. Observe. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Ou seja, eles foram até José e se inclinaram até José. Já uma parte da profecia daquele sonho se cumpriu. Os irmãos do que se prostraram. Mas ainda falta, irmão. Ainda falta o pai e ainda falta a mãe. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu todos eles. Como eu falei, José, ele era diferente. José, ele era estrategista. Não para o mal, não para ferir, mas ele era estrategista de bolar planos, bolar ideias para sobreviver, para sair da dificuldade, para sair da adversidade. Então, acredito que José ali, ele não perdeu a afeição dos seus irmãos. Eu acredito que durante todos esses anos afastado, ele deve ter orado muito pelos irmãos. Vamos imaginar, assim, vamos conjecturar que muitas das vezes ele teve sonho com os irmãos, e aí ele não perdeu a fisionomia de nenhum deles. Ele sabia quem era exatamente cada um.
E aí o versículo vai falar, versículo 7. Vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. Ou seja, estavam numa terra prometida, estavam na terra de Canaã. Só que a fome era muito grande sobre a terra. Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu, não, eles não vão ficar lá no bem bom, não. Vou fechar aqui, vou permitir uma grande seca, porque meus planos têm que se cumprir. A minha promessa com Abraão tem que se cumprir. A minha promessa com Isaac tem que se cumprir. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar um deles, vou tirar um da família deles, vou trazer para cá, para o Egito, vou colocar ele como governador e ele vai administrar. Com ele administrando, eu vou fazer o quê? Vou fazer que toda a família venha para perto dele. Esse era o plano inicial que Deus tinha. Era esse o plano. Mas ainda, como eles não vieram todos de uma vez só, e José reconheceu eles, José queria ver se tinha um arrependimento dentro deles. José queria ver, entender pelo menos o porquê que eles fizeram isso. Você vê que o próprio texto fala que José falou com ele asperamente, uma forma rígida, uma forma mais firme com eles, uma forma mais grossa, para entender, para eles caírem naquela encenação que José estava ali tramando sobre eles. Não para o mal, mas sim de que? Ver um arrependimento dentro dos irmãos. Assim como nós devemos nos arrependermos dos nossos pecados, não é muito diferente nos nossos dias. Temos que estar a todo momento nos arrependendo, a todo momento pedindo perdão. Não é à toa que em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, se não me engano, fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A bondade de Deus todos os dias que nos faz estarmos de pé. Em 1 Pedro fala que devemos vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas ele só está apenas bramando, ele não pode nos atacar, porque a mão do Senhor está nos guardando, a misericórdia do Senhor está nos guardando. E é por isso que nós temos visto muitas situações aí fora, muitas pessoas perdendo suas vidas, porque está dando muita legalidade ao inimigo, deixando com que a iniquidade, as maldades do seu coração penetrem cada vez mais fundo. As pessoas não querem se arrepender dos seus pecados, as pessoas não querem se arrepender de suas maldades, as pessoas querem viver do seu próprio modo e de sua maneira. Os irmãos de José fizeram uma maldade com o seu irmão, seu próprio sangue. Em vez deles se unirem como uma família, se unirem como um só ali entre eles, um cuidando do outro, mas a traição veio de quem ele menos imaginava. E é sempre assim em nossas vidas. A traição vem de quem a gente menos espera, de quem a gente menos imagina. E é por isso que nós devemos estar sempre vigiando, constante vigilância com quem andamos, com quem falamos. É constante, porque infelizmente os dias são maus. Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Infelizmente os dias são maus. Infelizmente. Então, é algo que nós devemos refletir, é algo que devemos botar em prática. Os dias são
maus. Os dias são maus. E aí o texto continua falando. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhe: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Olha, vocês vieram espiar aqui. Vocês não vieram pegar apenas mantimentos. Vocês vieram ver alguma coisa a mais aqui. Vocês vieram com outra função aqui. Eu não acredito no que vocês estão falando neste momento. Então José ele foi um pouco rígido, um pouco duro, testando seus irmãos, testando para não ser traído de novo. Porque ele já foi traído uma vez, então ele estava ali testando para não ser apunhalado mais uma vez. Eles queriam, por exemplo, vamos imaginar que ele era governador, ele tinha um status de relevância, ele falou: não vou botar esse pessoal aqui de novo não. E se eu botar aqui e eles me derrubarem de novo? Eu sou o governador, eu mando em tudo. A Bíblia fala o quê? Que o faraó chegou para José e disse: olha, José, você tem toda a autonomia aqui na terra, abaixo de mim. Depois de mim, tudo aqui você pode mandar. José pode ter imaginado o quê? Eu não vou colocar eles aqui, porque se eu colocar eles podem me dar uma rasteira e podem querer tomar liderança aqui para eles, né? Pensando nessa lógica, José tinha razão. Então José estava ali testando ele para saber aonde estava o coração deles. Aonde é que está o nosso coração? Aonde é que está o nosso coração? E quando Deus nos colocar em algum cargo importante, nos der alguma coisa, alguma bênção, não é para a gente colocar todo mundo quem der na telha, por mais que seja nosso parente. Vai testando, vai ali comendo pelas beiradas, e isso vai jogando de tempo até a gente ver se é de confiança ou não. Porque infelizmente o mundo jaz do maligno. Estamos vivendo uma geração muito complicada de se confiar. Não dá mais para confiar em todos. Temos que estar regrando quem nós podemos confiar, com quem nós devemos contar, os nossos sonhos, nossos planos. Porque a pessoa pode até estar torcendo para você conseguir, para quando você conseguir te sabotar, para querer te derrubar, para querer te abater, para querer te destruir. Então José, ele conseguiu um cargo de liderança, não porque ele queria, mas era um plano de Deus na vida de José. Deus tinha estabelecido um plano, e esse plano, José era uma peça-chave para a realização de uma promessa. Talvez o que nós estamos passando no nosso dia a dia seja um plano de Deus, nós sejamos uma peça fundamental para Deus fazer algo na nossa vida, na nossa família. E nós não estamos entendendo, nós estamos compreendendo ainda. Mas Deus está nos usando como plano, como uma peça de xadrez num grande tabuleiro, para nos dar a vitória final, para que o nome dele seja glorificado e magnificado. E eles lhe disseram: não, Senhor, não, Senhor meu, não, mas, e eles lhe disseram: não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimentos. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não,
antes vieste para ver a nudez da terra. José firme, continuou firme, não deu de bandeja, não chegou, meus irmãos, venha, entre aqui, fica aqui no meu palácio, não, pode entrar, veja como é que está tudo, não. Já foi firme, foi rígido, não é maldade, devemos ser justos, devemos estar atentos, sempre vigiar. A Bíblia fala o quê? Vigiai e orai. Então, ele estava ali sendo vigilante, estava sendo prudente, estava sendo o quê? Atento às coisas. Ele estava atento, ao mesmo tempo estava ali, a todo momento, testando os seus irmãos. Aleluia. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai. Hoje mais um já não existe, ou seja, aquele irmão que eu falei com vocês que ficou com o pai, deixou lá um mais novo, e ele falou que um já não existia. Tá vendo como eles sabem da história? Eles sabem do que fizeram, eles lembram. Mas José sabia de tudo, José estava ciente de tudo. Então lhe disse, José, que não era besta nem nada, então lhe disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espia. Nisto sereis provado pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. O plano já tomando forma. O plano de Deus já está tomando forma. Qual era o plano? Trazer os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas tinham que estar juntos. Porque depois dali aconteceu o quê? Israel vai começar a crescer, vai começar a ter filhos e tal, construir famílias, vão começar a ser perseguidos pelo faraó tempos depois. E aí vai surgir um libertador chamado Moisés, vai até o encontro do faraó e tal, vai ter as pragas do Egito. Tudo isso fazia parte de um plano. Mas para esse plano ser concreto, precisava os 12 estarem juntos. Ou seja, é o plano de Deus na vida do povo de Israel, até mesmo antes deles existirem como nação. Interessante, né? O plano sendo ali construído a pouco, detalhe por detalhe. Se você ler no versículo do capítulo 35, a história de José, até o versículo, se eu não me engano, 44, que é, se eu não me engano, onde é que finaliza a história de José, juntamente com seus irmãos, é um momento que você fala, não tem como isso dar certo. Não tem como esse plano de José, de Deus, não faz sentido algum, porque não era mais fácil Deus pegar todo mundo e já levar para o Egito? Não era mais fácil Deus pegar a família toda e levar de uma vez só? Porque Deus permitiu isso acontecer com José. E por que com José? Por que não aconteceu com outro filho? Por que não aconteceu com Naphtali, com Judá? Judá foi uma tribo importante na conquista da terra prometida. Por que não foi com Efraim? Mas por que com José? Porque o plano era José. José era o diferente. E nós somos o diferente em nossa família. Nós somos o diferencial em nossa família. E é por isso que nós devemos sempre estar guardando uma promessa de Deus em nossos corações. É bom estarmos guardando os mandamentos do Senhor no nosso coração, para que no momento da adversidade, no momento da dificuldade, a nossa família venha olhar e falar: rapaz, ele está passando por tantas coisas e não larga esse Deus.
ele passa por tudo isso e não larga esse Deus por nada. Eu quero servir esse Deus, para que no momento que Deus vinha lhe colocar numa situação mais favorável, as pessoas iam entender e compreender o motivo de você ter passado toda aquela situação, para que você venha entender qual foi o motivo de você passar por toda essa dificuldade, sendo que você é servo, você ora, você jejua, você se consagra a Deus, você se entrega de corpo e alma para Deus, mas você não está entendendo os planos, você não está entendendo os caminhos do Senhor na sua vida, assim como José. Vamos imaginar que José, ele, alguns momentos pode ter questionado, principalmente quando ele foi acusado falsamente, porque ele foi para uma prisão. Você não sabe o que esperar quando você cai numa prisão de uma maneira injusta. Vamos imaginar que ali na prisão José se desesperou. Vamos imaginar que ele poderia ter falado alguma besteira, ter chutado o pau na barraca, ter largado tudo, ter abandonado tudo. Vamos imaginar que José, ele se entregou tanto a Deus que a vida dele começou a ir ladeira abaixo, porque os próprios irmãos tentaram matar ele. E essa é a verdade. Em nenhum momento da Bíblia Jesus vai falar que seguir o Evangelho, seguir a Ele, a vida vai ser um mar de rosas. Ele fala, se não me engano, João ou Mateus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, teremos aflição, teremos dificuldade. Deus vai pegar as nossas vidas, vai dar uma chacoalhada mesmo. Vai dar uma chacoalhada, vai jogar algumas coisas assim para a gente ter ânimo, ter esforço em buscá-lo, ter esforço e ter mais intimidade com Ele. Vai pegar nossas vidas por, vamos imaginar, jogar a ladeira abaixo. Mas quando chegar no fim da ladeira, Ele vai, vamos subir novamente. Mas na subida Ele vai estar com você. Se você confiar, na subida Ele vai estar contigo. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Nossas vidas estão conturbadas, pode estar ali amaranhado e tal. Estamos subindo uma ladeira muito grande, mas nessa subida de ladeira Deus está subindo conosco. Deus está segurando na nossa mão e seguindo conosco. Deus está constantemente ao nosso lado. Deus, Ele fez uma promessa no Novo Testamento, na Nova Aliança, que quando Ele subisse, Ele iria enviar quem? O Consolador. O Consolador, o Espírito Santo. E Ele falar que Ele não nos deixará em nenhum momento, estará conosco até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre. Deus, Ele está vendo toda a nossa situação e está preparando algo. Mas cabe a nós confiarmos, cabe a nós acreditarmos que Deus vai prover algo, alguma coisa Ele vai fazer, porque não foi à toa Ele tirar um menino novo que foi vendido como escravo, que era escravo e ali servo na casa de Potifar, que estava na cadeia, preso, e do nada botou ele num cargo de liderança, no segundo mais alto cargo de uma nação. Ele estava sendo o que? Governador, estava sendo como se fosse que um vice-presidente de uma nação inteirinha. E como um vice-presidente, governador, ele não só ajudava ao povo no Egito,
mas ajudava povos de outras nações. Você vê que o Egito era uma terra farta, teve um momento de fartura. O que ele fez naquele momento de fartura? Ele foi o que? Juntando, foi tendo uma sabedoria de juntar. Então, nós temos que ter esse entendimento de que para chegar a esse cargo, temos que ter mais comunhão, temos que ter mais apego a Cristo, para que Ele venha mudar o quadro, venha mudar a situação das nossas vidas, Ele venha fazer algo extraordinário, venha fazer um milagre nas nossas vidas. E eu profetizo que nessa noite Deus vai fazer um grande milagre em nossas vidas. Ainda nesta noite, na vida de cada um de nós, profetizo em nome de Jesus que o Deus Todo-Poderoso irá mudar a situação nas nossas vidas. Profetizo que o Senhor vai derramar grandes bênçãos sobre as nossas vidas, e as pessoas vão ter que olhar e falar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso, e que aquelas pessoas que um dia virou as costas para nós estaremos aqui aptos para servir, estaremos aptos para estender a mão, sem rancor, sem vingança, assim como José fez. Porque José tinha todo o poder ali na mão dele, todo o poder estava na mão dele, ele poderia mandar os guardas chegar até José, falar: guarda, pega esses daqui, prende aí, mata, o que vocês entenderem. Não conheço não. Mas José era um cara diferente. José, ele tinha entendido o que é servir a Deus. José, ele tinha entendido o que era ter o amor para com o próximo. Antes mesmo de Deus colocar ali os 10 mandamentos. Antes mesmo disso, não tinha lançado ainda, Moisés não tinha ido lá no Monte Sinai, né, descer com as tábuas, com os testamentos, mas ele sabia que ele tinha que ter nele o amor. José sabia que tinha que ter nele a compaixão, a alegria, gozo, felicidade, misericórdia, e tudo isso naquele momento José teve todos os frutos do Espírito. Diante mesmo do Novo Testamento, José já teve os frutos. E aí nós temos que ter também. É que eu bato, não sei porque eu sempre bato nessa tecla. Devemos ter o fruto do Espírito em nossas vidas, para sermos pessoas diferentes. Não queremos ser só os mesmos. A adoração não é a gente chegar aqui na frente, pegar um microfone e louvar. A adoração não é eu chegar aqui, pegar um microfone e orar 2, 3 horas. É bom, é maravilhoso, mas a adoração é tudo que fazemos nas nossas vidas. O nosso falar, o nosso andar, o nosso gesticular, o modo que nós tratamos as pessoas na rua, é tudo. Adoração é tudo. Adoração é a gente ser idêntico a Cristo em tudo, em todos os aspectos, em caráter, em princípio, em personalidade. Para uma pessoa com a melhor personalidade do que a de Jesus. Certa vez, os soldados romanos pegaram Jesus e levaram até o centurião. E aí o centurião respondeu: o que é que você veio fazer aqui? Você veio tomar o nosso reino? Aí Jesus na cara dele falou: meu reino não era aqui. Pronto. Para que maior personalidade do que a de Jesus? Nós não devemos ter personalidade do homem. Devemos ter o quê? Personalidade de Cristo. Não precisa eu ter personalidade igual de fulano, igual de Beltrano, orar igual assim fulano. Não, devemos ter o quê? Caráter de Cristo, personalidade, propósito de Cristo em nossas vidas. E José teve isso na vida dele. Há quantos anos atrás, no primeiro livro da Bíblia, José,
já tinha essas características de Cristo na vida dele. Ele estava sendo duro com os irmãos, porque ele não sabia se no lugar que ele iria honrar os irmãos iriam atrair ele novamente. Já pensou se ele fosse na emoção? Não, meus irmãos, sou eu, José, venham ficar aqui, ó, dar uma terra para ele, tal, não sei o quê. E se ele fosse traído de novo? E muitas das vezes a gente quer fazer as coisas na emoção, por mais que seja a nossa família. E está errado. O que eu tenho visto hoje é que muitas famílias, o familiar tem feito coisas erradas, a família tem passado a mão na cabeça, tem compactuado com o erro. Está errado. Não é para compactuar. Se está errado, está errado. O pecado, ela traz consequência para qualquer um de nós. Paulo, ele foi um grande pregador, ganhou muitas almas, teve os 9 dons, mas o que ele fez no passado, que ele perseguia a igreja, Deus não deixou impune, sofreu igual. Deus não alisou para Paulo. Paulo sofreu, Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado inúmeras vezes, tomou 50 chibatadas várias e várias vezes. Paulo foi preso várias e várias vezes. Paulo ele foi fazer viagens missionárias e o barco naufragou, ele ficou no frio, no relento, teve nudez, teve fome. Paulo sofreu pelas coisas erradas que ele fez no passado. Deus não isentou disso. Então José não estava isentando disso. Ele queria ver aonde é que estava o coração dos seus irmãos. Queria ver se os irmãos estavam o quê? Arrependidos do que tinha feito. Queria ver se os irmãos estavam realmente arrependidos. Realmente tinha um peso na consciência de seus irmãos. E o próprio texto revela isso. E aí o versículo 18 fala: ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Versículo 21. Olha que interessante a partir desse versículo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogavam. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Rúben foi o único que ali, quando eles estavam tramando ali aquela coisa toda, que não queria que fizesse aquilo com o irmão. E Rúben respondeu-lhe dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Ou seja, estavam pagando pelaquela maldade. Eles achavam que aquele mal que eles fizeram, estavam pagando até aquele exato momento. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Ou seja, José estava sabendo de tudo ali. Alguém estava interpretando ali com a conversa dos irmãos, estava sendo interpretada ali. Algum servo de José poderia estar por perto, e ele estava ciente de tudo. Então ele reconheceu: não, meus irmãos se arrependeram, meus irmãos estão com remorso, meus irmãos estão arrependidos. E retirou-se e chorou. Depois tomou a eles
Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. O versículo 25. E ordenou José que enchesse seu saco de trigo, que lhe restituísse o seu dinheiro a cada um do seu saco, e lhe desse comida para o caminho, e fizeram-lhe assim, já mudou o quadro. José não mandou eles voltarem com o saco vazio, mandou o que? Trigo para o meio do caminho, mantimentos, e trigo para quando chegar lá, alimentar tanto o pai como também o irmão mais novo que estava lá. Ou seja, José já via ali o que? Não, meus irmãos se arrependeram. Meus irmãos mudaram, estão diferentes. Estão com peso na consciência do pecado que eles fizeram, do erro e da falha. E carregaram o seu trigo sobre seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolvam o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhe desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? Eles achavam que alguém tinha roubado o dinheiro e colocado ali, alguma coisa ali, eles estavam sem entender como aquele dinheiro foi parar ali. E o texto diz o que? Que desfaleceu, teve tristeza. E aí eles começam a fazer o que todos nós fazemos, que é o que? Questionar a Deus. Por que, Senhor? O Senhor está permitindo que isso acontecesse? Parece que o culpado, nós queremos descarregar nossas frustrações somente em Deus, mas esquecemos dos nossos erros, esquecemos das nossas falhas. E ali eles estavam descarregando toda a frustração deles em Deus. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo que lhe aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espia da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias, somos 2 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos e tornai para a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sou espias, mas homens de retidão. Foi um acordo que José firmou com eles. Olha, já que vocês não estão falando que não são espiões, vocês vão levar mantimento, vão lá, tragam o irmão mais novo de vocês. Eu quero conhecê-lo. Mas eles estavam com medo de que durante o caminho acontecesse alguma coisa com o irmão mais novo. Estavam com medo de alguma coisa acontecesse com algum dos irmãos. Vamos imaginar ali que era por questão cultural, de que a família pudesse acabar por ali, para que a família fosse toda dizimada. Então, se tivesse alguma emboscada, por exemplo, morresse os irmãos, já tinha um mais novo ali garantido para dar prosseguimento à família, para que a família não fosse acabar. Mas como José ali foi astuto, foi inteligente, ele falou: não, eu quero ver o outro. Eu vou deixar um preso como garantia. Simeão está aqui preso. Então vocês vão lá e trazer o outro. Eu só vou acreditar na sua palavra
já que vocês estão dizendo que sou um homem de retidão, se vocês cumpriam com o acordo. Ou seja, José sempre testando. José não deu de bandeja a bênção. A bênção não vem de bandeja. A bênção não vem fácil para nossas vidas. É sempre com luta, é sempre com sacrifício. No livro de Daniel, ele estava orando para obter uma resposta sobre o que Jeremias tinha escrevido. E aí ele queria a resposta, e aí ele faz o que? Um propósito com Deus de 21 dias. E aí ele ficou ali 21 dias e tal, aquela coisa toda. Depois o anjo desceu para entregar a resposta. E aí o anjo falou: olha, Daniel, assim que você começou a orar, Deus mandou eu vir aqui falar com você no primeiro dia, mas nas nuvens tive alguns obstáculos, tive que lutar com alguns demônios. Mas já pensou se no terceiro, quinto dia, sexto, ele tivesse desistido? A bênção ia voltar de novo. Ou seja, a bênção ela tem que vir, ela só vem assim. José estava bem, José estava abençoado, mas para a família dele ser abençoada, ele tinha que permitir que algumas situações acontecessem. José, ele não agiu na emoção. Então nós também não devemos agir na emoção. É sempre no cuidado, sempre na cautela, sempre pensar 2, 3 vezes antes de dar o primeiro passo. Quando formos dar o segundo passo, pensarmos novamente o que devemos fazer. Sempre estarmos pedindo a orientação a Deus do que fazermos. Acredito que José era um homem de oração. Acredito que José era um homem de jejuar, um homem de fazer vigília de madrugada. Será que ele não sabia que esse momento ia acontecer? Será que Deus não falava: olha, José, daqui a 2 anos seus irmãos vão chegar até você, aí você vai fazer assim, 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 assim. Será? Será mesmo que ele já não estava preparado? Será que nós estamos preparados para esse momento? Será que nós temos ouvido a voz de Deus, escutando os próximos passos que devemos tomar? Será que Deus já tem falado conosco, que nós estamos desapercebidos nos próximos passos? E aí, por nós estarmos desapercebidos nos próximos passos a tomar, tomamos decisões erradas, que acaba acarretando em grandes consequências em nossas vidas. Tudo isso é para nós analisarmos, estudarmos, temos cautela nas nossas decisões, temos cautela em quem escolhemos para abençoar, para estar na nossa caminhada, para estar no nosso dia a dia, para estar ao nosso lado, seja ele irmão ou irmã, amigos, quem seja, qualquer um que seja, devemos sempre estar pensando, refletindo, sempre estar orando, pedindo direção a Deus. E nesta noite Deus vai nos dar direção para os próximos passos. Deus vai nos orientar, Deus vai nos conduzir para os próximos passos a serem seguidos, as próximas decisões a serem tomadas. Desta noite em diante, Deus vai dar sonhos para nós, nos conduzindo, nos orientando, assim como Ele fez com José, porque eu acredito que José já estava preparado para esse momento, estava orientado para esse momento. Vamos imaginar que ele sonhou, falou: José, faça isso, José, fale isso, José, não dê de bobeira, de bandeja, José, segura a emoção, José, segura o choro, José. José já estava preparado. Aquilo não caiu de paraquedas para José. Ele já sabia muito bem o que fazer. Então nós devemos estar o quê? Orientados para saber o que fazer
no momento oportuno, no momento certo. Versículo 35. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha uma trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro no seu saco, com seu dinheiro. Eles e seu pai e temeram. Então Jacó, seu pai, disse: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: matar os meus 2 filhos, se tu não tornais a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele... Perdão, deixa eu ler de novo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porque seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer as minhas cães com tristeza à sepultura. Jacó estava preocupado de perder mais um filho. Jacó estava aflito, com medo. Não confiou em Deus. Mas você vê que Rubem, ele se garantiu: não, meu pai, pode me mandar que eu vou cuidar, não vai acontecer nada dele, e se acontecer, pode cobrar de mim pelo resto da minha vida. Pode deixar comigo que eu assuma essa responsabilidade. Conte comigo que nada vai acontecer. Mas Jacó teve medo. O patriarca teve medo da situação. Ele poderia entregar a Deus: ó Senhor, toma aqui meu filho nas tuas mãos, ele está indo aqui com os irmãos, toma cada um deles, não deixe que mal algum aconteça. Mas Jacó teve medo. Jacó teve medo. Mas os irmãos, eles estavam ali confiantes. Você vê que o texto fala do quê? Que cada um deles achou um saco de dinheiro. Eles falaram: olha, isso aqui não é normal. Tudo bem, a gente ficou com medo de alguém ter roubado, alguém ter armado para nós aqui, mas todos voltamos com um saco de dinheiro em nossas bolsas. Então, algo diferente está acontecendo. Então, esse capítulo, ele nos reflete o quê? Amor de José ainda existia com seus irmãos, e o arrependimento dos irmãos que tinha sobre José. Mesmo sem saber, mesmo sem conhecer que era José, mas José pôde reconhecer que eles estavam o quê? Arrependidos. Eles estavam com peso na consciência. Eles estavam carregando um fardo muito grande pela maldade que fizeram com José. E José, a partir daquele momento, eles estavam dispostos a perdoar a família e ter a família perto dele novamente. E ali eles puderam fazer o quê? Seguir o rumo, seguir o plano de Deus na vida deles, seguir todo o plano orquestrado de Deus para Israel se tornar nação, Israel se tornar uma sociedade. Mas esse momento foi um momento crucial para tudo isso acontecer. Porque já pensou se José tivesse um coração mau? Já pensou se em algum momento o coração de José se tornasse perverso? Aquele coração bom de antigamente mudasse completamente? A promessa de Deus não pode atrasar. A promessa de Deus, ela tem que se cumprir.
mas Deus escolheu a pessoa certa para estar ali naquela posição. Então nós somos as pessoas certas para estarmos na posição que estamos hoje. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.